Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Disque Educa IFE, um projeto de extensão do Instituto Federal do Piauí Campus Picos para todos os jovens e mentes curiosas. Meu nome é Maicon e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa conversa de hoje vai tomar como principal ponto de análise a obra O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Essa obra que é tão falada e tão conhecida, mas que nem todos conhecem a sua profundidade e as suas mensagens que estão lá guardadas, escondidas nas entrelinhas. Essa história encanta a todos pela forma otimista que o Pequeno Príncipe leva à vida e pelo seu amor com a sua Rosa. Com a gente hoje, a gente tem a presença da nossa querida e grande amiga, Ana Karina. Oi, Ana, tudo bom? É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, o prazer é todo meu. Que felicidade participar deste projeto, uma vez que o rádio, o podcast me encanta também. É muito atraente. Parabéns pelo projeto inicialmente e é uma honra estar aqui para falar sobre esta obra que também, né, O Pequeno Príncipe, do Antony Saint-Exupéry, que às vezes eu não me engancho na hora de falar, né? Eu fracassei Mas no francês, é, infelizmente. em francês, eu também fracasso no francês, né? Antony Saint-Exupéry, consegui falar. Antony Saint-Exupéry é uma obra fantástica, né? Traduzida aí para muitos, né? Então vamos falar sobre essa obra. Ela é fantástica. Vamos conversar sobre ela. Ela é muito curiosa. Vamos lá, vamos tratar. Para os que não conhecem a obra, em resumo, ela se trata de um piloto que cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno e muito distante planeta. E ali, na convivência com o piloto perdido, eles repensam os seus valores e vão encontrando o sentido, o significado de suas vidas. Sentido esse que, como a própria Ana já disse, a gente vai tratar, a gente vai tentar esmiuçar, vai tentar entender o que se passou na cabeça do autor, né? Para não fracassar no francês outra vez. Antony, vamos chamar de Antony, ou então De Exupéry. Toinho, o que se passou na cabeça de Toinho? Então, Ana, na sua opinião, vamos tratar aí da obra, qual é o encanto que faz com que esse livro ele seja a terceira obra literária mais traduzida do mundo? O que a galera vê no Pequeno Príncipe? Michael, é tão curioso, essa obra ela é tão curiosa, porque assim, tem alguns aspectos que nós podemos falar, que é assim, o autor, ele era um piloto. Ele era escritor, ilustrador e piloto. Ele atuou na Segunda Guerra Mundial e essa obra ele escreveu em 1943 e ele morreu em 1944. Ele sumiu na guerra. Ele estava atuando na guerra e ele morreu durante a guerra. Então ele nem conseguiu assim acompanhar assim o desfecho do grande sucesso que é essa obra. Uma obra que já foi traduzida para mais de 220 línguas e dialetos. Então, ela é, digamos assim, a obra mais traduzida no mundo, né? Digamos assim. Ela é uma obra infantil? Será que ela é uma obra infantil? Será que ela é Será? uma obra para criança? Então, é uma coisa assim que a gente fica, né, nós podemos nos perguntar. Então, é assim muito interessante essa questão, nos intriga, né? Porque primeiro que ele pousa no deserto do Saara e ele encontra um príncipe loiro. O Saara fica Sim, na África, né? Assim, sim, ele pois trans, é. ele transgride assim muitas coisas, né? Assim, ele vai no deserto e encontra aí um ser que vai viajando por sete planetas, né? Então, por exemplo, o número 7 é um número cabalístico, é um número encantador, né? São 7 dias da semana. Então, existe uma mística em volta do número 7, né? São 7 dias da semana, são 7 palmos abaixo da terra, quando se vai enterrar uma pessoa, As sete entendeu? cores do São arco-íris. 7 cores do arco-íris. Quando você vai. E, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem muita relação com o número 7, né? Quando uma pessoa falece, você reza
7 dias, uma novena. Então, o número 7 é um número espetacular. Então, por que 7 planetas? Né? Então, ele vai encontrar aí. E, assim, o livro, ele acaba falando, ele é filosófico, ele é psicanalítico, né? Porque o autor principal, digamos assim, o narrador, o autor principal, ele acaba fazendo digamos assim, um cruzamento, uma troca de lugares, né? Então, eu, leitor, eu ocupo esse lugar desse personagem principal e os personagens secundários que vão aparecendo também são internos, é como se fossem questões inerentes ao ser humano, é como se eu fizesse aquela jornada com o príncipe, com naqueles planetas, e junto com aquele príncipe eu vá fazendo reflexões filosóficas, psicológicas, sociológicas. Daí eu já faço uma resposta. Não é um livro para criança. Não é. Para criança. Quer dizer, a gente lê na adolescência, eu li esse livro com 13 anos, acho que 12, 13 anos. Claro que eu não entendi na época. Você fica com alguns conceitos, né? E aí, ao longo da vida, você vai lendo, relendo, discutindo. E aí, assim, são alguns pontos que nós vamos tocar aqui hoje, que nós temos cuidado com algumas coisas e com alguns conceitos que o livro pode deixar na nossa vida e que pode talvez atrapalhar as relações humanas, porque o livro vai falar de uma jornada humana. Com quem você encontra, Maicon? Você encontra com pessoas vaidosas? Com quem ele se encontra? Ele se encontra com o vaidoso, com o bêbado, com um rei, ele se encontra com uma pessoa muito ocupada que só pensa em trabalho, ele se encontra com um cara que fica num planeta que ele fica acendendo lâmpadas e reclamando que está acendendo lâmpadas, então ele se encontra com a classe trabalhadora, ele se encontra com a flor, aí depois ele se encontra com a raposa, e aí a moral do livro vem com a raposa, mas nós não vamos falar ainda. Isso. Mas não vamos falar ainda da raposa. E aí o grande lance vem com a história da raposa. E aí onde a gente vai precisar discutir, porque o livro fala sobre solidão e amizade. Então, como é que se dá esse processo de um ser solitário que encontra uma amizade e qual é a expectativa que você deposita em relação à amizade, aos laços de confiança, né? E vamos lá, vamos conversando. Então, é isso que encanta no livro, né? É como se dá, como que um laço de amizade é construído e como é que ele é mantido, sobretudo. Vamos guardar essa raposa aí. Eu acho Guarda. também que o que faz com que esse livro ele seja tão lido assim por muitas crianças, muita galera pré-adolescente que não tem ainda uma cabeça formada assim tão aberta, é a questão da estética, o título, os traços simples nas capas, o Pequeno Príncipe. Eu acho que essa questão estética puxa muito a atenção das crianças. Sim, puxa muito, até porque o livro ele começa dizendo que ele não sabia desenhar, né? Sim, Que aí vem a questão que é muito linda no livro, que é essa questão da percepção da criança, que nós não podemos deixar de dizer que é realmente uma parte linda do livro, que a sim. criança ela tem um olhar diferente, a criança ela não tem olhar de julgamentos, o adulto tem. O adulto julga o valor que o adulto dá para as coisas não é o mesmo valor que a criança dá. Isso, a mensagem que o livro traz, ela é muito bonita, que nós temos que conservar. Inclusive, a dedicatória que ele faz ao livro é um adulto, mas ele faz a dedicatória àquele adulto, mas à criança, né? Sim. Como é o nome dele? Esqueci agora. É o Leon, né? Leon. É o Leon. Leon é o amigo dele. Ele faz a dedicatória ao Leon. Mas diz assim, que pede desculpas aos leitores, às crianças, que está dedicando o livro a um adulto, mas é porque ele está passando fome e frio na França.
Mas se isso só não bastar, ele vai fazer essa dedicatória à criança que ele foi. Por quê? Aí ele justifica que todo adulto já foi criança um dia. Isso é lindo no livro, porque nós não podemos esquecer da criança que nós fomos um dia. E não é da ingenuidade. Não é porque nós temos que manter uma ingenuidade, é porque nós temos que manter a pureza. Sim. Aí isso é lindo, né? De nós mantermos a pureza num mundo hoje tão doentio, de julgamentos, capitalista ao extremo, do consumo, da destruição do nosso planeta. Então, o livro é carregado de simbologias, né? Da semente do baobá, do jeito como ele trata a flor. Então, é fantástico. Essa questão aí é muito fantástica. Mas aí ele começa dizendo que não sabe desenhar. E o livro traz essa estética toda do desenho infantil e de como esse desenho infantil, e ele era, o autor era ilustrador, né? Então, ele tentou trazer ali uma estética infantil, do olhar, desse olhar pueril. E aí isso encanta, com certeza, né? Isso, um adulto que começa a ver esses desenhos, acaba fazendo uma lembrança, acaba fazendo uma remissão aí à sua criança que está ali adormecida, né? E até uma intertextualidade com uma música do Milton Nascimento, né? Que ele diz bola de meia, bola de gude. Toda vez que o adulto está aqui, o menino vem me dar a mão, né? Então, é isso. Acho que a criança, às vezes, no momento da nossa vida, que a gente está racionalizando muito, às vezes a nossa criança chega assim e nos dá a mão e diz assim: ei, você está adulto demais, vem cá, ser criança um pouquinho, né? Aí é muito bacana. Eu acho muito incrível a questão. Uma das partes do livro que, quando eu li a primeira vez, que mais me deixou confuso, justamente pela minha mentalidade, foi, foi a parte da ovelha. Que o Pequeno Príncipe pede insistentemente: me desenhe uma ovelha, me desenhe uma ovelha. E aí, quando ele desenha uma caixa e diz que a ovelha está lá, o príncipezinho vai dizer: era exatamente assim que eu queria. Justamente, né? E aí ele vai fazendo esse. A partir desse jogo imagético e esse jogo do mistério é que essa amizade vai se construir, né? Tem uma frase do início dessa. Eu até anotei aqui, eu recapitulei essa frase do livro, está lá no iniciozinho desse encontro, de quando ele pede para ele desenhar a ovelha, e Uhum. aí ele vai e diz assim: quando o mistério me é impressionante, a gente não ousa desobedecer. Então ele ficou totalmente surpreendido por aquele pedido inusitado. Mas eu não sei desenhar, por que estão me pedindo, por que ele está me pedindo para fazer um desenho, né? Então, essa frase, ela é muito, por exemplo, muitas frases do livro são famosas, mas eu Sim. gosto muito desta frase do livro, né? Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. E às vezes a gente não se atém para os mistérios da vida. E a gente quer o óbvio, a gente quer o breve, a gente quer o imediato. Nós estamos vivendo no mundo das tecnologias, que nós queremos apertar uma tecla e ter todas as respostas imediatas, e a gente não quer ainda ser impressionado pelo mistério, pela curiosidade, por pesquisar, por desvendar. Então, foi o que aconteceu com eles, né? Uma curiosidade entre um e o outro, e esse desenho, e depois ele foi contar, né, de toda a sua vivência. Um se dispôs a se mostrar para o outro. Sim. Isso é lindo. sobre, sobre esses mistérios. São São muitos muitos. são muitos e impressiona porque são pouquíssimas páginas. O Pequeno Príncipe é uma obra bem pequena, assim, em tamanho mesmo, em volume. Mas são muitos esses mistérios. E quais são, né, essa mensagem que esses mistérios têm para nos trazer nessas entrelinhas do Pequeno Príncipe? Olha, eu acho que assim, são muitas, e é um universo muito simbólico, né?
Sim. Por cada... ela é uma fábula, por isso que ela tem moral. Eu posso dizer que o gênero do Pequeno Príncipe é uma Uhum. fábula. E nessa fábula, tem aí, por cada passagem no planeta, nós temos aí várias lições que podem ser tiradas, né? Por exemplo, quando ele passa, quando ele vai se despedir da flor, que vai viajar, que aí a flor é muito vaidosa, ela exige Sim. muito dessa amizade. Não tem amizades Sim. assim, não tem? Que Ah, tem. assim, Ah, ou se tem. que demanda muita atenção. Eu acho que às vezes eu sou assim também, sabe? Às vezes eu sou eu tenho determinados amigos que eu gosto tanto que eu fico demandando. Eu disse, ei, fulano, ei, menino, ei, não sei o que, sabe? Porque você quer estar na presença, né? E às vezes a gente também tem que refazer essas reflexões, né? Mas, assim, depois que eles refletiram muito sobre essa despedida, o Pequeno Príncipe ele quis colocar a flor numa redoma de vidro para que durante essa viagem ela ficasse protegida. E aí ela disse assim: não, é preciso que eu suporte. Essa frase é muito forte do livro, e é um ensinamento. É Aham. preciso que eu suporte algumas 2 ou 3 lagartas para que eu saiba experimentar as borboletas, Sim. para que eu possa ter a vivência e a experiência das borboletas. Então, aí é o ensinamento do esforço, que às vezes você precisa passar por um esforço para depois você ter uma recompensa. É legal? É legal, mas a gente também precisa, né, ter É, cuidado. tem que Porque ver quantas assim, lagartas aí a gente tá aguentando. e justamente, precisa saber quantas lagartas a gente aguenta e se também é necessário você ter que suportar dores para ter uma recompensa, né? Por que que você precisa, para ver a borboleta, por que que você precisa suportar as lagartas? Não, tira as lagartas do jardim, poda as plantas, cuida, poda, e aí você vai ver as borboletas. Então, assim, tem outros modos de você ver as borboletas sem que você precise sofrer, né? Aí tem várias, assim, ó, por exemplo, quando ele passa pelo primeiro planeta, que é lá com o monarca, tem um ensinamento assim que o monarca diz para ele, né? Só se pode exigir de cada um aquilo que ele pode dar. Sim. É importante essa frase, quando o monarca diz isso, e é uma frase filosófica, né? Porque é uma questão de justiça, e aí tem uma relação até com a questão filosófica de Platão, né? Lá no livro da República, né? Quando o Platão fala dos conceitos de justiça, né? Que Platão diz assim: dá a cada um conforme a sua natureza e seus atos. Eu concordo com isso de Platão, que é o que é ser justo, né? Agora, assim, se eu digo assim, só se pode exigir de cada um aquilo que ele pode dar, eu acho que você limita o outro. Será que a pessoa vai ser sempre aquilo? Por exemplo, Justamente. justamente, eu digo assim, vamos só ampliar um pouquinho, Michael. Eu digo assim, eu precisei do Michael para ele fazer um podcast comigo. Ah, mas o Michael não conhece podcast. Ah, não posso exigir que o Michael faça um programa de podcast comigo, porque ele não conhece podcast. Mas se eu disser assim, Michael, tem um negócio de podcast, você pode... Ana, eu não sei, mas eu posso aprender. Sim. Não é? Tá vendo como assim, o Pequeno Príncipe ele é um livro perigoso? Ele é perigoso por quê? Porque ele pode trazer questões muito românticas e pode trazer conceitos limitantes e conceitos que vai fechar o ser humano em alguns aspectos que é como se fosse assim determinismo, Sim. sabe? O determinismo histórico. Você nasce assim, você sabe o complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, Gabriela. a Gabriela do Jorge Amado, né? Então, o complexo de Gabriela é aquela pessoa que não vai mudar nunca. Ela vai
eu sou assim. É igual a pessoa que diz assim, mulher, vamos fazer uma comida assim com esse molho? Ela diz, não, só sei fazer, vamos fazer um macarrão com molho de tomate? Aí a pessoa diz, não, eu só sei fazer alho e óleo. E acabou-se, ela não vai se interessar, ela não vai querer mudar, porque ela só sabe fazer alho e óleo e acabou-se. Então, é o complexo de Gabriela. Então, essa frase do livro que diz assim, você só pode exigir de cada um aquilo que ele pode dar. Não, você pode estimular a pessoa a aprender aquilo que ela não sabe. Porque senão, a pessoa chegava na escola, Maico, e eu podia exigir, não, o menino não sabe ainda sobre a Revolução Francesa para a gente tratar aqui do romantismo. Então, ele não sabe sobre Revolução Francesa. Não vou exigir isso dele. E É, qual é a minha contribuição para que ele possa aprender? Já que é uma amizade, é uma troca, como é que eu participo na vida do outro para que ele aprenda? Olha, eu gosto desse livro, mas eu tenho as minhas críticas, eu ele acho tem ele suas complexo, armadilhas. eu acho ele complicado, eu acho ele complexo, ele precisa, não pode, o Pequeno Príncipe, ele não pode ser romantizado. Ele tem que ser analisado, ele é filosófico, ele é psicológico e ele é muito bonito, traz mensagens muito lindas, mas a gente precisa ler esse livro, ver que ele foi escrito lá em 1943 e nós temos que ver se hoje, na sociedade atual, se ele se encaixa. Isso é muito importante. Analisar o contexto, né, da obra. É, porque o homem de hoje, ele não é mais o homem de 1943. Não é mais. Então, houve uma mudança. Então, será que esses conceitos se encaixam na nossa sociedade atual, né? Então, tem vários, sabe? Assim, eu posso citar essa, mas, por exemplo, tem a questão dos... Aí, uma questão positiva desses ensinamentos. Tem a questão dos vícios, da vaidade. No Planeta 2, ele encontra uma pessoa muito vaidosa, né? Aí eu queria retomar aqui com os nossos ouvintes do podcast, se as pessoas sabem o que é ser vaidoso. Então, vaidoso vem do latim vanitar, que significa vazio. Então, a pessoa que é vaidosa é porque ela está vazia de algumas coisas, então ela precisa se preencher daquelas coisas. Aham! Eureka! Nossa, eureka! Plim! Eureka! Então, fica assim, é uma relação entre o ser e o parecer. Então, o vaidoso, ele quer parecer, porque ele não é. Ele está Sim. vazio. Então, a pessoa... Sabe essa história de Instagram? Que no Instagram Opa, você é rico, é lindo, nananã? Mais férias ou menos eternas no Instagram. isso, essa questão. Então, é muito legal esse ensinamento do vaidoso. No Planeta 3 ele se encontra com o bêbado, e aí ele questiona por que, é que ele está com aqueles vícios, e aí o Pequeno Príncipe tem muita pena daquela pessoa que está viciada. É representada pelo álcool, mas nós podemos hoje refletir e trazer para a nossa sociedade atual quais são os nossos vícios de hoje. Temos vício de internet? Temos vício, quais são os nossos vícios? Podemos nos fazer essas perguntas, né? Também para o mundo atual tem o aprendizado sobre o homem de negócios que vivia contando as estrelas, não tem tempo de nada. Nós temos isso hoje na nossa sociedade e nesse mundo remoto agora, nessa pandemia, a produ... nesse mundo remoto agora da pandemia, ficou muito instaurado isso, a produtividade. Como é que eu estou produzindo mais? Então, quem tem muito sucesso é quem tem muita publicação, quem tem muitas empresas, quem tem muito dinheiro. Então, esse mundo dos negócios aqui, ele é um mundo opressor, né? A gente precisa ter cuidado, porque é um mundo capital, né? O acendedor de lâmpadas, no planeta do acendedor de lâmpadas, tem uma coisinha interessante para a gente citar aqui, que ele encontra um homem que reclama muito, ele passa o dia acendendo e apagando lâmpadas, acendendo e apagando lâmpadas. Então, ele diz que foi a pessoa mais maluca que ele encontrou. Ele é o cara mais maluco que ele encontrou durante estas viagens. Mas ele diz que ele é mais maluco, mas também ele é o cara mais bacana. Vamos traduzir numa linguagem, se o Antônio Saint-Exupéry fosse falar, ele ia assim, que esse cara é um cara maneiro, maluco, Sim. beleza.
Porque Maluco, beleza. ele é o único cara que não se ocupa de si mesmo. Quer dizer, os outros que ele encontrou eram todas pessoas em si mesmadas, quer dizer, elas eram egoístas, elas estavam preocupadas somente com elas. Mas esse acendedor de lâmpadas, quando ele acendia as lâmpadas, ele estava fazendo algo que era coletivo, embora ele reclamasse. Esse aqui é a classe trabalhadora. A gente reclama, 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 a gente está trabalhando para alguém. É verdade. Fazendo trabalho para alguém, né? Então, assim, mas aí eu interpreto como o cara que representa a classe trabalhadora. No meu universo simbólico, pode ser que outra pessoa que leia o livro pode interpretar de outra forma, sabe, Maicon? Mas eu enxergo como a pessoa que representa aí a classe trabalhadora. Nem sei se, por exemplo, eu não posso dizer que o autor tenha representado, porque em 1944, Segunda Guerra Mundial, nós não estávamos pensando nisso, né? Não era bem esse o foco, É né? bem, Na bem isso. época. É. Aí ele faz uma crítica, ele encontra no sexto planeta, ele encontra um geógrafo, uma pessoa que vive anotando as experiências, mas não vive as suas próprias experiências. Quer dizer, nós podemos dizer, né, que existem pessoas que vivem olhando o feed de Instagram das pessoas, mas não faz o seu próprio feed. Aham, aham, né? E, por fim, ele chega no planeta Terra e encontra a serpente, que é o símbolo da sabedoria. Às vezes as pessoas pensam que a serpente é, digamos assim, aquela que representa a traição, mas não. Sim. A serpente, na filosofia, ela simboliza a sabedoria. Então, depois de passar por todos esses planetas, o Pequeno Príncipe adquire uma sabedoria. Então, ele completou a sua saga. Aí, então, ele encontra a raposa e quer ser amigo da raposa. Só que a raposa diz: ei, não é só assim, não. Você vai ter que me cativar. Aham. Ei, meu amigo, com calma aí. Ei, vai com calma, não é só assim, não. Tá achando que aqui é bagunça, é? Aí ele vai, aí que começa, eu acho que ele faz todo um preâmbulo, né, na passagem por esses ensinamentos, nesses planetas, para chegar na raposa. E é aí onde tem o grande ensinamento do livro, que a gente precisa aí, talvez, discutir. Então, a profundidade do livro nessa relação, né, do Pequeno Príncipe com a raposa. Exato, exatamente. E aí que tem a famosa, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E diz que a gente corre o risco, né, de chorar um pouco quando se deixa cativar. Que é que essa frase, que essa passagem, essas reflexões tem aí pra gente? Então, Maico, eu passei, é assim, e aí é uma questão muito pessoal, de uma lei. Eu estou dividindo, eu quero que vocês entendam, tanto você, Maico, quanto os ouvintes deste podcast entendam que eu estou dividindo com o público aqui uma leitura muito pessoal, é uma visão muito pessoal, Sim. de uma garota de 13 anos de idade que leu esse livro, li na escola, foi uma leitura pedida pela professora, tá certo? E nessa leitura foi assim, aquela velha história da escola que pede o livro, aí faz a ficha de leitura, e todo mundo responde as perguntas, aquelas perguntas, por exemplo, não, a escola e eu tento ser uma professora diferente, às vezes eu não consigo muito, mas eu tento fazer diferente, que é deixar com que as pessoas mostrem a sua leitura sem que você feche em perguntas assim X, né? Uma pergunta para todo mundo, quer dizer, será que uma sala inteira com 40 meninos vai perceber as mesmas coisas numa obra? Não. Quando dá tempo fazer, e nesse mundo, nesses 2 anos remoto foi, digamos assim, algo muito sufocante e muito difícil de fazer esse tipo de trabalho, mas no contexto de sala de aula, quando você pode fazer verdadeiras rodas, né? Um trabalho real, verdadeiras rodas de leitura e deixar que realmente as pessoas falem e mostrem a sua leitura. É muito rico porque não fecha. E a minha experiência com a leitura do Pequeno Príncipe não foi essa experiência aberta, foi uma experiência fechada, em que a professora fez
fez as perguntinhas e a gente fazia as respostas, assim, aquelas respostas que a professora já esperava que a Em gente que ela cobrou aquilo que vocês podiam dar. cobrou aquilo que a gente podia dar. Muito bem, cobrou aquilo que a gente podia dar, né? Ela estava muito monarca, né? Estava muito monarca, né? E aí, o que que acontece? Mas eu fiquei com isso na cabeça, porque a professora mastigou a moral do livro, né? Que é isso aqui. Eh, Adeus, eis aqui o meu segredo. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, né? Então, assim, isso é bom, que é essa questão da fantasia, que você tem que enxergar com o coração, essa visão que tem que se enxergar com o coração. Mas, assim, por exemplo, nos últimos tempos eu tenho visto que a gente tem que enxergar com o coração, mas a gente tem que enxergar com os olhos mesmo. Porque às vezes a gente tem que passar na rua e tem que ver que tem uma pessoa passando fome. Às vezes a gente passa no nosso carro, para quem está assim, digamos assim, numa situação melhor que o outro. Você passa dentro do seu carro com o ar-condicionado ligado, com o vidrinho fechado. E você não consegue ver o outro que está lá no meio do sol quente, que vai passando e que está com uma situação de vulnerabilidade e tal e tal. Então, a gente às vezes precisa deixar que esse coração, digamos assim, abra o olho, que a gente consiga enxergar mesmo, com os olhos mesmo. Enxergar com o coração, mas a gente tem que enxergar com o olho. A gente tem que ser realista também. Tem que enxergar, tem que ver o que é essencial. O essencial são os nossos direitos garantidos. Essencial é ter casa para morar, essencial é ter escola para estudar, essencial é ter saúde garantida, é ter posto de saúde, é ter vacina para todos, sabe? É ter gasolina barata para se colocar numa moto para ir trabalhar, entendeu? Então, são todas essas garantias de todos os nossos direitos. Isso é essencial. O que é essencial? O essencial é nós termos vida digna. Isso é essencial. E assim, se a gente for embarcar na do livro, o essencial é invisível aos olhos. Aí a gente vai ficar em cima da nuvenzinha cor-de-rosa, viver num mundozinho romântico, e não vai perceber o mundo que circula à nossa volta, Eu né? só preciso dos meus amigos, do amor que E... eu tenho, e da paz e da harmonia que me rodeia. Ai, meu pai me oprime, minha mãe me obriga a lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa. Como meus pais são horríveis comigo, me bota para estudar. Brigou comigo porque eu tirei uma nota 2 em matemática. Como minha mãe é ruim, megera. Megera é ótimo. Mais ou menos por aí, né? E aí vem a coisa, né? Que é essa história do essencial, desse essencial que é invisível aos olhos. Aí a raposa vai e fala, dá uma cartada final no príncipe e diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Bom, isso é muito problemático. A minha leitura sobre isso é de uma garota que leu essa frase com 13 anos de idade, que sempre foi comunicativa, que sempre foi expansiva, que cativou muitas pessoas. Mas, de repente, viu que nesse cativar, eu só fui descobrir que eu não era responsável pelas pessoas que eu cativava depois dos 30 e pouco, numa sessão de terapia, de análise, porque às vezes você não é responsável. Eu Exato. cativei, eu conquistei aquela amizade, mas não depende só de mim a manutenção daquela amizade. Depende das ações do outro. Aí o outro pisa na bola, me chuta, fala mal de mim pelas costas, O outro não te me cativa. trai, faz, faz o que faz comigo. Aí, de repente, eu vou ser responsável por esta amizade que eu cativei. E essa pessoa fez tudo isso comigo e eu sou responsável? Não, não sou.
Eu sou responsável. Em que sentido eu sou responsável pelaquilo que eu cativo? Eu sou responsável quando. Aí vamos falar de uma coisa importante nos nossos dias, que é responsabilidade emocional. Que é assim: eu só posso prometer um afeto quando eu realmente posso cumprir aquele afeto. Eu só posso dizer assim: Maico, você é uma pessoa maravilhosa, eu amo você, eu quero ter você para sempre na minha vida. Eu só posso dizer isso, Maico, se eu tiver certeza que realmente eu quero você para sempre na minha vida. Porque se eu não tenho certeza que eu quero você para sempre na minha vida, e eu disser isso, aí sim eu sou responsável. Agora, eu te cativo, eu digo tudo isso para você e você sacaneia comigo, eu não sou responsável. E aí é que a gente às vezes gera uma culpa, não é? Sim, Aí gera uma culpa, você faz uma amizade ou mesmo uma relação amorosa, não dá certo, aí o que é que acontece? Você fica se sentindo culpada porque não deu certo. Ai, essa amizade foi desfeita, e o que foi que eu fiz? Foi culpa minha? Ai, não. Tem que saber como é que a coisa desenrolou. Então, vamos ler O Pequeno Príncipe? É uma obra maravilhosa? É uma obra maravilhosa, mas vamos ler com cuidado e não vamos nos culpar por relações desastrosas. É essa a mensagem que Ana Karina deixa. e aí, Ana, um ponto muito interessante que você também tratou na nossa conversa anteriormente foi essa questão da nossa criança interior. E aí, no filme do Pequeno Príncipe, o aviador, depois dele já ter voltado de viagem, ele fala para a protagonista do filme, que assim muda o protagonista, ele fala que o problema não é se tornar um adulto, né? Que o problema é se esquecer da criança interior. Então, por que Ana, de acordo com a sua interpretação do Pequeno Príncipe, de acordo com a sua visão de mundo, inclusive, por que é tão importante manter viva essa nossa criança interior e como é que a gente faz isso nesse mundo tão complicado que a gente está? Bom, são várias perguntas aí dentro de uma só, né? Então, eu concordo com ele na manutenção da criança. Eu acho que é importante a gente manter a criança viva. O adulto, ele necessita manter a criança viva dentro dele, mas não a ingenuidade, porque o ingênuo no mundo adulto ele sofre, ele vai sofrer muito a ingenuidade, né? O ser ingênuo, ele não cabe, a ingenuidade não cabe para o mundo adulto. Mas enxergar com pureza, sem julgamentos, eu acho que tem alguns atributos da criança que nos ajuda na vida, que é olhar para as coisas com simplicidade, a criança não faz acepção de pessoas, de julgamento, a criança não é homofóbica, a criança ela faz amizade com qualquer coleguinha, você pode saltar qualquer criança assim num parquinho, quando você pensar que não, está ali pretos e brancos e meninos brincando, meninas e meninos sem nenhum problema. Então a maldade realmente está na cabeça dos adultos, né? Então assim, se a gente mantiver essa pureza, o olhar simples para a vida, com certeza a gente vai ser um adulto mais saudável, né? Então, tem algumas coisas que nós não devemos manter, que é algumas questões de ansiedade, né? Tem um, tem um trecho lá na obra que a raposa está dando alguns ensinamentos sobre cativar, né, para um príncipe, que ela vai dizer assim, a raposa, se tu vens às 4, desde as 3 eu já começo a ser feliz. Isso é um pensamento ansioso, né? Então, se você vem às 4, eu vou te esperar às 4, porque eu tenho uma vida. Até você chegar, eu tenho vida, eu preciso fazer as minhas coisas. Aí, quando você chegar às 4, aí eu te recebo às 4, sento contigo, tomo um café e a gente vai conversar. Mas essa ansiedade dos novos tempos não cabe, né? Então, não dá muito, né? Então, crescer saudável, o adulto saudável é o adulto que não traz traumas infantis, né? E assim,
vamos trazer a criança que tem dentro de nós, assim, que criança também? Temos que pensar sobre isso também. Que criança? Porque se você é um adulto e que lá nos seus 8 anos você foi sofrer um abuso, que tipo de criança? Então essa criança vai ter que ser curada. Então tem que saber que criança você está trazendo para o seu universo adulto. Às vezes, às vezes, a criança que chega à fase adulta precisa curar a sua criança para poder seguir. A criança que chegou à fase adulta trabalhou, fez trabalhos forçados. A criança que chegou à fase adulta não brincou, não teve acesso à escola, não teve seu registro civil, não teve seus direitos garantidos. Então, quando a gente fala assim, ai, vou trazer a minha criança, não sei o quê, parece sim sempre um mundo perfeito, né? Daquela criança que viveu uma infância perfeita. E nós sabemos que temos dados estatísticos, né, sobre abuso sexual, violência e abuso sexual de crianças, um número gritante de crianças que passam, meninos e meninas que passam por abuso nas suas famílias, com pessoas próximas, na vizinhança, e às vezes a infância não é tão feliz, e a gente precisa cuidar disso, a escola precisa estar de olho nisso, e vamos ver que infância é essa, né? Que criança é essa, né? Que o meu desejo é que nós tenhamos no mundo, no Brasil, em Picos, em Francisco Santos, em Itainópolis, ou quer onde seja, crianças que tenham vida saudável para quando chegar à idade adulta, seja um adulto saudável, porque uma criança que passou por abuso, ela vai ser um adulto que vai ter uma dependência emocional. Então, para ela ser vitimada depois de viver determinados tipos de abuso nas relações de amizade, ou mesmo no casamento ou no namoro, ela vai achar que aquilo é normal, né? Viver relações tóxicas, né? Então, vamos pensar que nós não somos obrigados a nada, temos que ser saudáveis. A escola está aqui para isso. Então, qualquer aspecto de infelicidade ou de tristeza que algum adolescente passe, você que é aluno do Instituto Federal, tem toda uma rede de apoio no Campus Picos, tem a rede de apoio, né? Pedagogos, psicólogo, tem que eu quero ressaltar aqui, elogiar o trabalho da psicóloga Anne Caroline, que é uma psicóloga fenomenal, fantástica, que acompanha de forma brilhante os alunos dessa escola. Então, por exemplo, se na minha idade de 13 anos eu tivesse tido apoio psicológico no meu ensino médio, porque eu fui mãe aos 16 anos, então eu teria superado algumas coisas que eu só vim superar depois dos 30. Então é muito legal assim, ver que hoje as escolas estão mais abertas para acolher esses mini adultos, né, que estão aí em processo de ficarem adultos. E não são só as meninas, não, os meninos também têm suas questões, tem seus, né, tem seus demônios, vou chamar de demônios, tá? Tem seus demônios interiores, porque assim, parece, sabe, Maico, que na nossa sociedade as meninas têm mais facilidade de expor suas questões, e os meninos têm Sim, vergonha e têm medo, né, de conversar sobre seus problemas, que é aquela questão da fragilidade masculina, né? exatamente. As masculinidades frágeis, né? Então, que não tenham medo. Ser homem, ser macho, não quer dizer que você não exponha os seus sentimentos, não. Procure a escola, procure um professor, procure a direção da escola, procure uma pessoa que você confia primeiro, para você poder
falar das suas questões. É muito bom quando a gente encontra um amigo que possa conversar. É muito legal. Vamos desafiar o grande filósofo contemporâneo Pablo e vamos dizer que homem chora sim, galera. Sim! Homem chora sim. Então, Ana, para finalizar mesmo esse episódio, essa conversa incrível, maravilhosa que a gente teve, só me resta agradecer. Foi uma experiência, foi um momento incrível esse tempo que a gente passou aqui conversando. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir para as pessoas também nessa gravação o quão confortável, o quão interessante, o quão amigável foi essa conversa, esse debate, esse diálogo. E deixo com você as suas considerações finais, tá? Mas desde já, meu agradecimento enorme pela sua doação, pela sua parceria, pela sua cumplicidade nas nossas loucuras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É uma honra, parabéns. Toda iniciativa vinda dos meus alunos. Fiquei muito feliz saber que vocês foram contemplados com um projeto para realizar um podcast. Eu fico imensamente feliz, porque o Instituto Federal ele proporciona aos alunos um conhecimento que é extensivo à sala de aula e aos conhecimentos que você vai adquirir ali das disciplinas. Então, são vivências que vocês levarão para toda a vida, inclusive, quem sabe, até despertando aí uma profissão, não é mesmo? Por exemplo, numa brincadeira que eu fazia em sala de aula há um tempo, que era fazer um programa de rádio aos sábados, em sala de aula, só para descontrair, um ex-aluno nosso foi fazer comunicação social, né? Então, das loucuras advindas da escola, às vezes as pessoas descobrem as suas carreiras, as suas profissões. Então, parabéns a você, ao Felipe Reis e a toda a equipe, que eu acredito que deve ter mais pessoas, né, que dão suporte técnico, aprendendo uma ferramenta de podcast. Que coisa mais fina que eu achei vocês fazendo um podcast. Parabéns e muito obrigado. E vamos ler O Pequeno Príncipe, mas vamos ler outras coisas, vamos ler Machado, vamos ler O Cortiço, que é uma obra sociológica muito interessante, vamos ler Memórias Póstumas, vamos ler Alice no País das Maravilhas, mas vamos ler. Vamos ler. Toda leitura traz grandíssimos aprendizados. Já dizia Lulu Santos que toda forma de amor vale a pena, por que não toda leitura também vale a pena? Com certeza, né? Até Paulo Coelho. Justamente. Então, vamos ler Harry Potter, Crônicas de Nárnia, vamos ler Dom Casmurro, vamos ler. Vamos absorver conhecimento. É isso, galera. Como tudo que é bom dura pouco, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Mas não para por aqui. Acompanhe a gente no Instagram, @disque_educa_if. Nos dê o seu feedback sobre esse e sobre outros episódios, seja nos nossos posts, nos nossos stories, ou na área de comentários anônimos, que está lá na bio do Instagram. E aguarde por novidades. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.